E aí galera, aqui é a Carol, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto de hoje são as RAIDs, os arranjos. Eu recebi algumas dúvidas sobre suporte ou não a RAIDs, e aí eu pensei, vou trazer esse assunto um pouquinho mais detalhado pra gente poder explicar também o que é, como é que funciona, de onde é que vem, pra onde é que vai, e quais são as RAIDs disponíveis aí hoje no nosso super mega mercado de tecnologia. Então roda a vinheta. Bom, inicialmente então, antes da gente falar sobre as RAIDs em si, o que é uma RAID? Quando você utiliza, a tecnologia das RAIDs, é basicamente como se você colocasse dois dispositivos de armazenamento sendo reconhecidos como uma unidade de disco. Sabe aquela unidade C lá do seu sistema operacional? Imagina que essa unidade, na verdade, são dois discos físicos ou dois SSDs físicos. Como que você une essas informações? Através de uma RAID. Tá, mas pra que serve isso? Qual que é a utilidade de fazer isso? Parabéns, você uniu, e aí? Bom, na verdade, a utilidade não é essa. A utilidade depende da RAID que você for fazer. Bom, a RAID, então, são esses arranjos, as arrays, são os arranjos. E aí, você vai ter algumas opções de RAIDs. Inclusive, você pode juntar mais de uma, fazer mais de uma simultaneamente. E aí, a gente vai entrar aqui um pouquinho. Essas RAIDs, o nome delas são números. Então, para ficar mais fácil. A gente vai ter a RAID 0, a RAID 1. A RAID 10, na verdade, é a RAID 1 com a RAID 0. Tem a RAID 5 e a RAID 6. Então, vamos supor, se você tiver a RAID 50 ou a RAID 60, na verdade, você está juntando a RAID 6 com a RAID 0, tá? Então, você vai juntar as RAIDs para chegar em outros arranjos. Então vamos lá, a RAID 0, para que ela serve? A RAID 0, ela é a RAID de desempenho. Então você vai ter dois discos físicos que vão trabalhar como se fosse um disco físico, um disco HD ou SSD, dois dispositivos, e você vai meio que somar o desempenho deles. Por que eu digo que é mais ou menos somar? Você não vai ter literalmente o dobro de desempenho, tá? Não é literal, você vai ter uma soma ali, mas não é literalmente duas vezes mais desempenho. Quando que isso é mais interessante? Quando você tem a necessidade de ter uma capacidade muito alta de armazenamento, e aí você vai colocar um monte de HD que talvez não tenham ali aquele desempenho mais interessante da face da Terra, e aí você faz esse array para conseguir aumentar um pouquinho mais essa taxa de transferência, principalmente taxa de leitura, para os HDs não serem tão lentos assim. E obviamente, quando você simplesmente, quero mais desempenho, RAID 0. Qual que é o problema dessa RAID? Você não tem redundância, ou seja, você não tem nenhum tipo de backup. Se falhar algum dos discos, você perde toda a unidade. No caso, numa situação normal, se você tem dois dispositivos de armazenamento e um deles falha, você ainda tem os dados do outro. Se você tá com um array, se você tem uma RAID 0 e um deles falha, você perde os dados dos dois. Então, aí tem uma desvantagem nesse caso. Por isso também que é importante você fazer uma array com discos bons, com SSDs, HDs de marcas confiáveis, de linhas para fazer isso, Não simplesmente pegar qualquer SSD que você comprou no AliExpress e fazer uma array de desempenho. Não vai funcionar. Vai funcionar por um tempo até que começa a dar pau. Essa questão de qualidade do dispositivo também é importante. Quando a gente fala de RAID 1, aí a gente vai ter uma RAID de espelhamento. Então, basicamente, você vai ter agora uma perda de performance, porque a informação que você está salvando, ela vai para dois lugares diferentes. Então, você vai ter, em vez de dois discos, você vai ter um disco só, porque o outro é backup desse primeiro. Então, se esse primeiro falhar, você tem os dados no segundo. Quando que é interessante você fazer isso? Quando você está mexendo com dados críticos. Você pode estar simplesmente sendo um criador de conteúdo por aí na vida, na internet, você quer garantir que você não vai ter nenhum problema aí de perder algum arquivo, você faz essa RAID para garantir isso. E obviamente que isso vai se estender também a grandes empresas que precisam garantir um backup. Falhou o primeiro disco, o segundo tá ali firme e forte, você consegue fazer recuperação daquelas informações. Uma coisa importante, RAID 0 e RAID 1 precisam de pelo menos dois discos para formar esse arranjo, tá? Quando a gente vai para RAID 5,
é necessário pelo menos 3 discos, tá? E aí, basicamente, a gente vai ter a possibilidade de até um disco falhar e você conseguir reconstruir os dados. Então, quando a gente tinha, por exemplo, a RAID de espelhamento, a gente tinha 2 discos e conseguia acessar a informação de um. Então, se eu tenho 2 discos de 4 teras, eu tenho numa RAID 1 apenas 4 teras de informação que eu consigo realmente colocar, né, naquela RAID. Numa RAID 5 eu consigo usar todos os discos e aí eu preciso, se um deles falhar, a informação ela vai ser dividida entre esses 3. Se um deles falhar, eu consigo usar os outros 2 para reconstruir aqueles dados. Então acaba sendo interessante por conta de eu não perder 50% e eu ainda tenho como recuperar, né, recriar aquela RAID para eu garantir então a consistência dos dados. A capacidade total de armazenamento dentro de um arranjo 5, de uma array 5, vai ser a quantidade total de dispositivos menos 1 vezes a capacidade que você tem de armazenamento. Então vamos supor, para fazer uma RAID 5 você precisa de pelo menos 3 discos. Então se cada um dos discos tiver 4 tera, ao todo você teria 12 tera, mas como você fez uma RAID 5, você vai ter 8 tera de armazenamento. Se você estiver trabalhando com, sei lá, 5 discos, aí você vai ter os 4 teras vezes 4, não vezes 5, porque um fica justamente por essa questão de paridade, tá bom? Então, o total tem esse cálculo aí diferente, não é 50% que você perde, vai perder um disco dentro da RAID 5. Lembrando que para fazer RAID você precisa ter discos que trabalhem na mesma velocidade e que tenham a mesma capacidade. Você precisa ter exatamente o mesmo número de série? Não, mas é recomendado. Quando a gente fala de fazer RAID, pelo menos que seja a mesma marca e o mesmo modelo. Talvez não tenha sido feito exatamente no mesmo lote, mas que seja o mais próximo possível. Por quê? Porque esses discos, eles vão trabalhar juntos. Então, se um disco estiver trabalhando numa velocidade e outro estiver trabalhando em outra, você acaba perdendo desempenho. E isso pode, com o tempo, fazer com que você tenha alguma perca de dados, e aí você pode acabar corrompendo a RAID, e aí você acaba, né, tendo esses problemas aí de ter que ficar reconstruindo ela. Então, para você não ter problema com as RAIDs, você precisa ter esses certos cuidados aí extras. Bom, e aí a gente tem a RAID 6. A RAID 6 ela é muito parecida com a RAID 5, ela também vai ser uma RAID de paridade, mas a diferença é que a RAID 6 ela vai usar 2 discos, então ela oferece maior proteção. Por quê? Porque numa RAID 5, que você tem 3 discos, um deles pode falhar e você consegue recuperar todos os dados, né, reconstruir esse disco falho com os outros 2 discos. O problema é que você tem ali, né, no caso de 3, você tem 33% de chance de falha, numa chance aí de 4 você vai ter 25%, então a chance ainda é alta, vamos colocar assim. Quando você tem uma RAID 6, a quantidade mínima de dispositivos é 4 e 2 dispositivos podem falhar, que você ainda vai conseguir recuperar os dados. Só que aí, no caso, você vai ter sempre, naquele cálculo que a gente fez no RAID 5, que era o total de discos menos 1, agora na RAID 6 vai ser o total de discos menos 2, e aí sim, vezes a capacidade. Então, a ideia de você ter essas opções de RAID é justamente para você escolher se você quer mais desempenho, você escolher se você quer ter mais redundância, paridade, se você quer ter a opção de você recuperar os dados ou não. No caso, por exemplo, aqui a gente tem um NAS, então a gente tem um Network Attached Storage, então a gente tem um storagezinho pequenininho, não é hack de empresa, mas a gente tem 2 discos de 2 tera e nós utilizamos a RAID 0, porque no nosso caso, para nós é mais interessante a gente ter maior desempenho. Então, você tem várias opções de RAID, caso você queira fazer a RAID 5 com a RAID 0, você tem a RAID 50, caso você faça a RAID 1 com a RAID 0, você tem a RAID 10, então você vai juntando para conseguir outras opções. Lembrando, né, que caso você junte uma RAID 5 que precisa de 3 discos e aí você faça a RAID de desempenho, você vai precisar de uma quantidade maior de discos. Então,
Nesse caso, talvez você não consiga fazer uma RAID 60 num computador desktop, porque você não vai conseguir conectar dispositivos idênticos numa quantidade que você consiga fazer essa RAID. Mas a 0 e a 1 você consegue fazer tranquilamente no seu computador. Então, caso você queira aí dar um upgrade aí no seu desempenho, colocando 2 HD SATAs, 2 SSD SATAs, inclusive os SSDs NVMe, você pode dar uma verificada se o controlador do PCI Express, se o controlador SATA da sua placa-mãe tem suporte e fazer então essa brincadeira aí e aumentar um pouquinho mais o desempenho ou a proteção dos seus dados. Eu vou ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, podem já dar o like. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, tenham outra sugestão de vídeo, também podem colocar aqui embaixo nos comentários que a gente continua essa conversa ali embaixo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.